Amém. Irmãos, durante os últimos 3 domingos à noite, inclusive o domingo de carnaval, nós estivemos tratando um tema que é o tema central, servo. E nós trabalhamos na primeira semana o servo fiel, relatando um pouquinho da história de Jó. Na segunda semana nós falamos sobre o servo sofredor, ainda no livro de Isaías. E no último domingo à noite nós falamos sobre o servo justo, que também é um título atribuído a Jesus, também por Isaías. Quando nós olhamos toda essa estrutura do livro de Isaías, nós vamos perceber que ele trata o servo em 3 cânticos diferentes. E eu quero tratar com você nesta manhã a última série de mensagens, última sequência de 4, falando sobre o servo do Senhor, que é o tema central. Então nós vamos fechar da forma que nós deveríamos começar, que é falando sobre o servo do Senhor. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia em Isaías 42. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Isaías 42, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, conforme está também projetado para quem não está com acesso às Escrituras. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou o céu e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e ao espírito, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão dos cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que a Tua palavra penetre, Pai, no nosso coração, faça morada, ajude, Senhor, para que compreendamos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito fale livremente em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse servo do Senhor é alguém que sempre fez a vontade do Senhor. Mesmo que em algum momento houve um desânimo, mesmo que em algum momento parece que essa pessoa ela se perde, que ela é levada para um cativeiro, que ela se perde dos seus propósitos iniciais, esse servo do Senhor, ele sempre volta para o seu Senhor. E esse é o maior desafio da nossa fé, perceber que nós temos um dono, e quando um dia entregamos a nossa vida para Ele, mesmo que a gente queira correr dele, Ele vai ao nosso encontro e nos resgata. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Porque o nosso coração por vezes quer se perder. Por vezes a nossa vontade, o nosso objetivo, às vezes o desejo do nosso coração, com as melhores das intenções, fazem a gente se afastar de Deus. Por mais que você tenha o temor do Senhor, por vezes você peca, sim ou não? Mesmo que você creia em Deus, tenha entregado sua vida para Ele, já tenha talvez sido batizada, ainda assim, nós deixamos às vezes de cumprir a vontade de Deus em alguma área da nossa vida. Porque nós somos assim, o ser humano é assim. Mas nós temos um Senhor. E por que nós estamos falando de servo? Porque nós temos um Senhor.
E para que se estabeleça esse senhorio, nós precisamos compreender quem somos, como estamos, e ter essa referência naquele que é referência, Jesus Cristo. Só que quando Isaías ele vai tratar esse tema central do servo do Senhor, ele trata isso em duas fases. A primeira fase é que esse servo do Senhor é alguém. E às vezes fica subentendido que esse alguém não é Jesus. Em algumas vezes eu percebo de forma muito clara, numa estrutura teológica dentro desse texto, que o servo do Senhor é Isaías. Em outros momentos, esse servo do Senhor não é o profeta, mas é alguém que lidera esse povo, provavelmente Ciro, que inclusive no livro de Isaías é chamado de Messias, o libertador, aquele que se levanta para libertar o povo, lembrando que o povo está no cativeiro, o povo está aprisionado, o povo está sofrendo. Em alguns momentos, esse servo do Senhor é a nação de Israel, essa nação que precisa se voltar para o seu Senhor, esse povo que precisa reestabelecer contato com o seu Senhor. Mas quando nós vamos para Isaías 52, 13 a 15, Isaías 53, que foi o texto da semana passada, nós não temos como dizer que não é Jesus. Então, em alguns momentos, Isaías trata como servo do Senhor um povo, uma nação, o Ciro, o próprio profeta, e ele trata como Cristo, o servo. Só que mesmo que em algum momento fale do próprio Jesus, ainda assim, falando de Jesus, se entrelaça com a nossa vida. Porque hoje, esse Cristo que viria, já veio. Esse Messias que viria, já veio. A obra de salvação já está estabelecida. E o que fica hoje? Ficamos nós. Quem fica hoje? A igreja. Você é o servo do Senhor. Nós somos os servos do Senhor. Mesmo que, num primeiro momento, a mensagem é a Ciro, a um dos profetas, ao povo de Israel ou ao próprio Jesus, anunciando que ele viria, ainda assim, há um chamado para que eu e você sejamos servos. Quem é o servo do Senhor? O texto bíblico vai dizer, o texto que nós lemos de Isaías 42, mesmo que seja um povo, mesmo que seja Ciro, mesmo que seja um profeta, e ainda que seja você, Deus, ele se alegra naquele que faz a sua vontade. Deus se alegra na vida dos seus servos. Aquele que faz a vontade do Senhor, Deus se alegra. O texto diz, eis o meu servo, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Hoje, você, servo do Senhor, hoje você, serva do Senhor, você que é aquela em quem Deus sustenta, cuida, salva, dá alegria, promove paz. O Senhor faz tudo isso por você, porque Ele é Senhor e você é servo. A pergunta é, Ele tem se alegrado com você? Esse Senhor que escolheu não exercer o seu poder na força, mas no amor, não na punição, mas no cuidado, não na guerra, mas na paz, e Ele escolheu fazer isso assim com a gente, comigo, com você. Ele tem se alegrado no servo Eric, na serva minha irmã, na sua vida. Esse Deus que é Senhor, que estabelece esse senhorio sobre a sua vida, servo, Ele tem se alegrado? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder, porque você não foi chamado, você não foi resgatado, você não foi tirado do mundo das trevas, trazido para a maravilhosa luz do Senhor, para que Deus ele tenha aquele sentimento. E aí, entenda sentimento, para que eu e você compreendamos o sentimento de Deus, a vontade de Deus, que a gente não conhece como trabalha Deus no seu íntimo. O que nós temos entendemos tristeza a partir da nossa perspectiva de tristeza, é assim ou não?
entendemos alegria pela nossa alegria. Agora, de repente, a alegria de Deus é estabelecida por outros parâmetros que não são os nossos. Consegui um emprego, estou alegre. De repente isso seja algo assim irrisório para Deus, embora Ele se alegre conosco. Um Deus que sorri, um Deus que se alegra, um Deus que vibra quando você conquista. Mas quando nós vamos perceber a tristeza do nosso coração quando alguém falha conosco, como é que deve ser essa tristeza estabelecida no coração de Deus por um filho que é abandonado, por um filho que vira as costas, por um filho que não faz a vontade, por um filho que deixou de fazer aquilo que Deus investiu? Ele continua sendo Deus, Ele é e sempre será Deus, mas será que essa alegria, como está aqui o texto, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, se alegra, Deus tem se alegrado com a sua vida de servo? Ah, pastor, nem sempre. As minhas faltas, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso. E é assim, né, irmãos? Às vezes a gente está do lado de alguém e a gente está pensando até mal da pessoa, mas ainda assim está dentro do nosso pensamento. Imagina se todo mundo conseguisse ler a nossa mente, tudo que a gente pensa dela. Estou aqui do lado do Reginaldo, mas estou pensando mal do Reginaldo, só pensando, estou sorrindo para ele aqui. E aí, nosso Fluminense ontem e tal, estou rindo com ele, mas por dentro estou falando assim: Reginaldo tem vacilado comigo, Reginaldo fez aquilo com a Cláudia, Reginaldo fez aquilo no trabalho, Reginaldo... Imagina se eu estou falando com ele aqui do Fluminense, ele está lendo o meu pensamento. Esse pastor está falando do Fluminense, mas está aqui falando mal de mim, pensando mal de mim. A gente tem essa facilidade, a gente não está com pessoas do nosso lado que estão lendo o nosso pensamento. Normalmente, nós estamos acompanhando as ações, aquilo que é falado, nós vamos corresponder, nós vamos sempre ser... nós vamos estabelecer esse nível de resposta a partir daquilo que nós somos levados a fazer ou pensar. Então, se alguém me der um soco, logo eu respondo. Se alguém fala uma palavra para mim que me magoa, logo eu vou corresponder àquilo que foi passado para mim. Agora, e a mente? Então, por mais que a gente às vezes esteja aqui, Deus, Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Você pode estar aqui e a minha percepção é que você está muito alegre, que você está muito bem, mas você sabe como está o seu coração, os seus pensamentos, as suas ideias. E quando a gente eleva esse nível ao nível de Deus, o que Deus pensa quando Ele analisa os seus pensamentos? Quando Ele sonda o seu coração, o que Ele vê? Será que Deus tem se alegrado com a sua conduta, com a sua vida? E se nós queremos agradar a Deus como servos, logo, o servo do Senhor é aquele que busca alegrar o coração de Deus. Se o profeta Isaías traz que eis aqui o meu servo a quem sustenho, e o meu escolhido a quem a minha alma se alegra, logo, Deus busca essa alegria no servo. Primeiro ponto que nós temos que perceber é que para sermos esse servo obediente, para você ser essa serva obediente, nós temos que buscar alegrar o coração de Deus. E como nós vamos alegrar o coração de Deus? Você tem boca? Você tem corpo? Você tem braço? Você tem perna? Você tem um coração? Você tem uma alma? Você tem um espírito? Você tem família? Você tem profissão? Você tem tempo? O que você tem para oferecer para Deus? O que você tem que está à disposição de Deus? Ou nada está à disposição de Deus? Ou só uma área, ou só algo muito específico? Só o seu dom está à disposição de Deus, mas sua família não está, seu tempo não está, seus recursos não estão. Em tudo que temos e somos está à disposição para alegrar Deus. Parece-me que esse servo do Senhor, estabelecido por Isaías, é alguém que alegrou e tem levado a alegria ao Senhor. Segundo ponto, nós vamos perceber que esse servo, ele é obediente. Porque o verso 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Irmãos, falar isso aqui é quase que uma ofensa para o povo hebreu.
falar que Deus traria justiça e usaria esse servo para que houvesse luz na vida de gentios, para um povo que estava sendo aprisionado por gentios, para um povo que quebrou, amassou, tacou fogo na casa dos hebreus, dos judeus, gentios. Isso aqui é quase que uma ofensa. Só que Deus, Ele tem sempre um plano de reconciliação dos servos. A palavra de Deus em João vai dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Quando nós vamos lá em Isaías 53, que é o servo Jesus mesmo, o Messias, esse servo justo, ele vai trazer justiça para muitos. Não para um povo, mas para muitos. Não para uma nação, mas para todas as nações. Nós vamos perceber que esse servo obediente, ele está à disposição a ponto de ser obediente, que vai unir povos que são inimigos, que não se entendem religiosamente falando. O Senhor lhe dá a tarefa de reconciliar o povo com Deus. E qual é o grande desafio? Quando nós olhamos lá para o verso 1, pus sobre ele o meu espírito. Existem obras, queridos, que não será pela nossa força. Existem momentos que a nossa obediência não vai estar estabelecida por aquilo que nós pensamos. Vão ter momentos que nós precisaremos agir e não poderemos agir pela nossa persuasão, pela nossa ideia, pelo nosso conceito, nem pelo histórico de vida. Mas nós vamos poder agir se o Espírito de Deus está em nós. E o servo do Senhor tem sobre ele, antes de reconciliar povos como hebreus e gentios, esse servo do Senhor está sobre ele o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor, ele age consolando. Esse Espírito do Senhor estabelece justiça. Esse Espírito do Senhor realinha povos. Traz de volta o que se perdeu. Esse Espírito do Senhor é bom, porque é o Espírito do Senhor. É Deus, é quem estabelece união aos povos. Mateus 26, 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramada em favor de muitos para remissão de pecados. O que está estabelecido entre os povos judeus, gentios e hebreus? Agora, o sangue de Jesus. Se no outro momento era lugar de culto, se num outro momento, como no Antigo Testamento, a forma de adoração, a forma de declarar o nome de Deus, agora já não existe mais isso. Que o Senhor não está no Gerizim, não está no monte tal, no vale tal. Deus não está em templos feitos por mãos humanas. Deus está onde está estabelecida a sua vontade, onde o seu sangue foi derramado. Onde habita o Espírito Santo de Deus? Em nós. Só que para habitar aqui, esse coração precisa ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse servo que é obediente, o Espírito Santo ajuda ele a ser obediente. Ah, pastor, eu tenho uma caminhada muito difícil, meu histórico familiar é muito difícil, a minha ideia de vida é uma ideia totalmente diferente do que é o plano de Deus, do que é o reino de Deus, mas ainda assim eu quero fazer a vontade do Senhor, porque eu temo a Deus. Então, querido, esteja sujeito, submisso ao mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não vai conseguir agir se você continuar agindo pela sua ideia, pela sua persuasão, pelo seu histórico de vida. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Querido, para perdoar nós precisamos do Espírito Santo. Para ser bênção às nações, nós precisamos do agir do Espírito Santo. Para viver por fé, nós precisamos do agir do Espírito Santo. Para poder vir cultuar ao Senhor e fazer a sua vontade, nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós. O servo alegra, o servo é obediente. Mas o verso 7 ao verso 9 vai dizer: para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os cativos
e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora lhes anuncio coisas novas que antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Esse servo do Senhor, sobre ele é estabelecido um poder, o poder de Deus. Você quer ser um servo do Senhor? Saiba que se você for obediente, se você alegrar o Senhor, se você se entregar para Ele, também haverá poder sobre a sua vida. Mas é um poder vindo de Deus. Não um poder para orgulho, mas um poder para, como está escrito aqui esse texto, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, do cárcere os que jazem em trevas. E o Senhor não vai pactuar com a glória desse poder ser para você, porque Ele é claro: eu sou o Senhor e este é o meu nome, não darei a minha glória e a minha honra a imagens de escultura ou a ninguém. Mesmo que seja estabelecido sobre você um poder de Deus para expulsar demônios, para curar pessoas, para falar em público, para adorar, para poder pregar o Evangelho, mesmo que haja algum poder, alguma virtude sobre nós, ainda assim, tudo isso só é porque Deus permite que a gente viva isso. Porque o dom vem de Deus, a unção vem de Deus. E olhando para esse texto aqui, parece que toda aplicação de poder de Deus está nos direcionando para ações físicas, como cura, milagre, alguma ação muito específica. Mas a gente vai perceber que, olhando a partir desse texto para o Novo Testamento, a gente vai perceber que são ações espirituais. O poder de Deus é para que de forma espiritual a gente exerça esse poder sobre vidas em nome de Jesus. Esse poder é para que a gente adore a Deus. A ação total é de Deus, como está lá em Gênesis, em Êxodo 3:18. Deus estabelece o seu poder na terra. Deus estabelece o seu poder quando toca o seu coração para a conversão. Deus estabelece o seu poder quando nos chama para a adoração. Deus estabelece o seu poder quando a gente está fraco e Ele nos faz fortes. Somos servos. E Ele é Senhor. Somos servos e não senhores. Ele é o Senhor. E nós não estamos livres desse senhorio de Deus. Nós não estamos livres, porque ser servo é a nossa condição de vida. Eu não tenho como ser amigo de Deus antes de ser servo do Senhor. Eu não tenho como estabelecer tal comunhão com Deus e ser chamado de amigo de Deus sem antes ter reconhecido o seu senhorio e me submeter como Ele, o meu Senhor. Queremos ser amigos, não queremos ser servos. Além de ser poderoso, esse servo que é alegre, alegra a Deus, age com obediência, ele também é compassivo. Volto no verso 2. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. Esse servo, ele não age como a gente age às vezes. Quando normalmente nós estamos assim, realizando algo, e parece que nós somos poderosos, parece que nós queremos agir com alguma arrogância. Não, esse servo compassivo, ele é manso, ele faz pelos que mais precisam, ele faz pelos que menos têm, ele dá vida a quem não tem, ele dá voz a quem não tem. Esse servo compassivo, ele não é legalista. O que nós vamos perceber é que esse servo compassivo, ele faz o que tem que ser feito. Ele serve como deve ser um servo. Ele cuida. E ele faz se cumprir a sua palavra. Esse texto aqui, quando a gente olha Isaías 42:3, nós vamos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12,
Mateus capítulo 12, a partir do verso 18, vai dizer assim: eis que o meu... Mateus, lá, Novo Testamento: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se alegra, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Mateus, Novo Testamento, Jesus dando validade à Bíblia, se comprovando na própria Bíblia. A promessa do Antigo Testamento, onde ainda não havia o Messias ali entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Agora Mateus já vai fazer uma narrativa onde o Messias já estava no meio do povo, onde a verdade ela foi comprovada pela própria Escritura, na história. Deus está entre nós, e Ele é assim, Ele é esse que faz, Ele é compassivo, Ele serve, Ele cuida, Ele faz a sua vontade, Ele serve ao Pai, mesmo sendo Deus, Ele cuida de vidas, mesmo sendo gentios, porque Ele é compassivo. Queridos, na experiência de Jesus, em ser o servo sofredor, em ser o servo justo, em ser o servo fiel, em ser o servo de Deus, nós vamos perceber que Deus nos chama, Deus chama a sua igreja, Deus chama o seu povo, Deus chama a sua família, a minha família, para servir. Se você quer estipular um jeito de ser crente, se você quer estipular uma forma de falar com Deus, e isso não parte da sua servidão, você já está começando errado. Ah, mas eu já tenho uma experiência de vida, eu já conquistei muitas coisas, eu já fiz muito em nome do Senhor, então eu já tenho um certo nível de intimidade. Querido, nós nunca deixaremos de ser servos, mesmo tendo tempo de estrada. Ah, mas o meu cargo é de pastor, ah, mas eu já fui missionário, ah, eu já fui líder da MCM, dos homens, profeta. Querido, somos servos. E assim como viemos do pó, para lá voltaremos, e o nosso espírito a Deus. Quando nós estabelecemos essa realidade, nós somos servos do Senhor, nós vamos perceber que em nossa vida, todas as ações, tudo aquilo que é para ser dado glória a alguém, nós vamos perceber que a glória do Senhor será manifesta na nossa vida. O servo do Senhor manifesta a glória de Deus. O servo do Senhor obedece, mas esse servo do Senhor, sobretudo, ama. Porque Ele mesmo sendo Senhor, tendo todo o poder, tendo toda a ação na terra de criação, Ele ainda assim escolheu nos amar primeiro. A ação de Deus é nos amar, é nos consolar, é nos curar, é valorizar esse reino do Senhor. Se nós estamos nesse reino, logo precisamos ser servos do Senhor. Servos fiéis, servos justos, servos obedientes, servos que temem, servos que se alegram, servos que são compassivos, servos que obedecem. Parece que isso é algo muito difícil, e é. Pensando na nossa realidade, pensando no nosso conceito, nas nossas ideias, no nosso histórico, parece algo muito difícil, e é. E queridos, sabe quando nós vamos conseguir viver dessa maneira? Todos os dias, buscando o Senhor em espírito e em verdade, lendo a sua palavra, estabelecendo uma comunhão de submissão, cuidado, mas procurando fazer a vontade de Deus. Vou sair para trabalhar, quero fazer a vontade de Deus nesse dia, não vou me corromper, não vou me dobrar a Baal, não vou fazer a vontade de Satanás. Na nossa comunhão estabelecida entre nós mesmos, igreja, vou procurar fazer a vontade de Deus, estou à disposição para servir, quero ser voluntário. Senhor, meu dom e talento é para te servir, meu tempo é do Senhor. Na nossa família, Senhor, preciso ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, preciso estabelecer aqui o teu reino, a partir de que sou teu servo e vou fazer se cumprir a sua vontade na minha família.
Senhor, estou aqui, sou servo, minha família te teme, eu faço parte de uma igreja, eu já me entreguei para o Senhor, mas os meus amigos ainda não. Então por isso, Senhor, eis aqui a minha vida como servo obediente, servo do Senhor, está à disposição para ser luz, voz às nações. Quando nós não estabelecemos isso, querido, quando nós vivemos para a nossa vontade, para a nossa força, pelos nossos anseios, pelos nossos ímpetos, fica aqui, em segundo plano, ser servo. Porque nós estamos no controle da nossa vida. Submeter à vontade de um Deus faz com que a gente, às vezes, não faça a nossa vontade. E deve ser assim. Porque a nossa vida não é mais nossa, é dele. Já estou crucificado com Cristo. Quando nós compreendemos isso, tudo muda. Por mais que às vezes nós tenhamos que abrir mão de coisas que para nós são muito valiosas. Muito valiosas. Eu me lembro de uma experiência de um colega. Ele fez um planejamento. Tinha um filho. Um casal. Se planejaram. Vamos para os Estados Unidos. Vamos morar lá. E aí ele fez contato com todo mundo, deixou tudo alinhado. E alguém lá falou assim, olha, o que você vai ganhar agora não dá para você ter uma casa. Então você pode ficar aqui na nossa casa. Mas não cabe muita gente. Então ele falou, planejamento familiar. Então nós vamos. Só que eu vou primeiro, 1 ano depois, a esposa vai com o filho. E aí estava tudo certo, planejamento de anos. Venderam muitas coisas, deixou emprego, fez um monte de coisa. Documentação, tudo certinho. E aí ele foi. Quando chegou nos Estados Unidos, viram alguma coisa no documento dele, que ele não chegou a entrar na cidade, ele foi deportado do próprio aeroporto e voltou para o país e não podia voltar. E aí aquilo foi um lamento muito grande, porque ele orou, ele fez muita coisa, e sabe? E a esposa não poderia ir em hipótese alguma, porque ela não tinha documentação, não tinha sido liberado o visto. E ele iria mesmo 1 ano sozinho, porque a esposa tentaria depois o visto. Eles ainda tinham a casa deles aqui, e o filho estudando. E aí foi um lamento muito grande, uma murmuração muito grande, reclamando muito de Deus. Nós oramos, nós consagramos esse tempo ao Senhor, E ele voltou. Passou 15 dias, eles descobriram que a esposa estava grávida. E que se ele fosse, provavelmente ele não conseguiria nem ver o filho nascer. A casa que tinha sido já negociada para mais tempo, a pessoa que decidiu comprar, desistiu da compra. Então a casa ficaria, não conseguiria comprar, ele não veria o filho nascer. Como seria a esposa sozinha com 2 filhos dentro de casa? E no final de tudo, ele percebeu que por ele ter orado, por ele ter consagrado, não foi feita a vontade dele, mas foi feita a vontade do Senhor. E foi o melhor para a família dele naquele tempo. E hoje eles foram embora, mas foram todos com documento, com os filhos já crescidos, tudo certinho, porque a vontade do servo nunca vai ser maior que a vontade do Senhor. O tempo do servo nunca vai ser maior do que o tempo do Senhor. A vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas, se nós somos servos do Senhor. E a vontade desse Senhor é sempre boa, perfeita e é agradável. O que precisamos fazer? Crer, nos submeter e obedecer. É isso que Deus espera de um servo.